Salmos, capítulo 55. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, mas que o de Davi para o músico Mo sobre Neginote. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa, e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, Sela. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, Sela, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele. Quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá, e não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmos, capítulo 56. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Mictão de Davi para o músico Mo, sobre Jonate Elen, Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando-me todo dia. Me oprime, e os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardam a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira.
Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Amém. Glória a Deus. Um pequeno comentário do Salmo 55. Olha, Davi, ele nos ensina pelo Espírito Santo de Deus, porque todas as palavras da Bíblia são inspiradas pelo Espírito Santo. Não foi da vontade de Davi que ele escreveu, foi o Espírito Santo que o impulsionou, porque toda a palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia, os 66 livros, é dado pelo Espírito Santo, não foi vontade de homem, mas os homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, os compôs, os 66 livros. E Davi aqui, ele, aleluia, descreve a sua, aleluia, preocupação diante de Deus a respeito da perseguição dos seus inimigos. Não é que nós temos muitos inimigos? O principal para que nós venhamos ser vencedores na vida é a carne. Nós temos que vencer a carne. Se nós vencemos a carne, vencemos o diabo e vencemos o mundo, os inimigos da cruz de Cristo, que são os inimigos do povo de Deus, aqueles que perseguem a igreja de Deus, os falsos profetas, aleluia, que ensina heresias de perdição. Esses aí são os inimigos da cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos vencer esses tais pelo nome e pelo sangue de Jesus, confiando em Jesus Cristo. Aleluia. Não vivendo mais segundo a carne, porque se nós praticar as obras da carne, nós não vamos vencer o mundo, a Satanás. Nós temos que vencer primeiro a nossa carne, o nosso eu, a prostituição, o adultério, a língua grande, a contenda, o mexerico, falar contra o seu irmão. Aleluia. Esse sim, se nós vencermos o pecado do WhatsApp, do Facebook, das filmagens, nós vamos ser vitoriosos. Hein, jovem? Você vencendo o futebol, vencendo na oração, no jejum, você vai ser vitorioso. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E vamos ler principalmente o Novo Testamento. Amém.